O ensino da botânica na Academia Real da Marinha e do Comércio iniciou-se em 1819, regido pelo Dr. Agostinho Pinto, como parte do curso de Agricultura, um curso vital para muitos dos negócios que caracterizavam a zona norte de Portugal, em particular o cultivo da vinha. Em 1836, no quadro da Academia, a 10ª cadeira denominada Botânica, Agricultura, Metalurgia e Arte de Minas era agora regida por um ilustre lente proprietário, o portuense naturalista, médico e botânico António da Costa de Paiva, conhecido como Barão de Castelo de Paiva, um professor respeitado pelas suas qualidades pedagógicas, visão científica e responsável por um notável e completo programa de conteúdos teóricos e práticos ministrados ao longo de 3 anos letivos. Em 1851 e durante os seguintes 40 anos, Francisco Sales Gomes Cardoso sucedeu o barão como lente substituto da 10ª cadeira. Na década de 80 do século XIX, o ensino da botânica era cuidadosamente dividido em botânica fundamental, industrial e matérias-primas de origem vegetal, numa carga horária que podia ir até 2 horas, 3 vezes por semana. Este lente ministrava aulas teóricas e práticas nos espaços do recém-criado Jardim Botânico e Experimental da Academia Politécnica, do qual também era diretor. A vontade de estabelecer na cidade do Porto um jardim botânico e experimental da Academia Politécnica partiu da rainha Dona Maria II, já em 1836. Esta vontade foi consagrada um ano depois, com o decreto que instituiu a Academia Politécnica do Porto e cujos estatutos previram a criação de um jardim botânico para servir o ensino prático da botânica. O jardim, de facto, só foi criado em 1865 com Francisco Sales Cardoso, mas o primeiro docente, o primeiro professor da cadeira de Botânica, da 10ª cadeira da Academia Politécnica, o Barão de Castelo de Paiva, foi quem elaborou o primeiro plano para o Jardim Botânico, criou o regulamento, criou as condições para a sua implementação. E o sítio, a antiga cerca das Carmelitas, foi destinada, logo desde o início também, e atribuída pelo Reino para esse fim, mas foi longo esse processo. Foi longo, desde 37 até 65, para conseguir implementar o jardim aqui neste local. O primeiro jardim, como é que se chamava? Jardim Botânico da Academia Politécnica. Da Academia Politécnica. E era só para os alunos da Politécnica ou servia mais alguém? Não, servia também os alunos da Escola Médico-Cirúrgica. Tem lógica. Eles deviam precisar também da componente da botânica, não é? Sim. No curso. E na verdade este jardim encontrava-se muito perto da botica do Hospital de Santo António. Pois, temos aqui um triângulo, Academia, Escola Médico-Cirúrgica e Hospital de Santo António. E neste espaço do jardim, então, estavam os alunos da Escola Médico-Cirúrgica, os alunos da Academia, provavelmente de Botânica, não é? E eles tinham aqui as aulas teóricas e práticas, as componentes todas, então vinham ali dos Leões para aqui ter as aulas. Exato, e as aulas funcionavam aqui naquele edifício. Quer dizer, onde está neste momento este edifício, para lá do gradeamento. Sim. Por outro lado, e apesar do espaço limitado de que o jardim dispunha, ambicionara-se não só o funcionamento de uma escola de botânica, com plantações dos géneros das plantas indígenas próprias à prática escolar para alunos da Academia Politécnica e Escola Médico-Cirúrgica, mas também, reunindo o útil ao agradável, a existência de espaços para visitação e gozo público. De facto, no regulamento deste mesmo jardim, aprovado em 1860,
consta que qualquer visitante poderia, a pedido, ser acompanhado pelo diretor ou pelo oficial em explicações sobre a organização científica do jardim e na consulta de obras botânicas, denotando a abertura da Academia para a partilha do conhecimento científico com cidadãos interessados. Adicionalmente, este jardim botânico é evidenciado em capítulo próprio na obra de Alberto Pimentel, Guia do Viajante da Cidade do Porto e seus Arrabaldes, de 1877, conferindo-lhe ainda mais visibilidade e ampliando a acessibilidade à ciência para todos que o queiram visitar. Entre os vários papéis do Jardim Botânico e Experimental na Academia Politécnica e na cidade do Porto, o papel preponderante foi o da Escola de Botânica, com aulas ministradas por Dr. Salles para os alunos da Escola Médico-Cirúrgica e da Academia Politécnica. Neste jardim havia um espaço, uma casa de estudo com uma sala de 44 metros quadrados, utilizada para o ensino, herbário, biblioteca e recolha de sementes. Entre os materiais que constam da lista de ferramentas e utensílios do Jardim Botânico Experimental da Academia Politécnica, publicada em 1878, figura uma prensa de madeira para herbários, como utensílio auxiliar à prática científica botânica desenvolvida no jardim. Uma prensa de herbário é um equipamento utilizado pelos botânicos para reduzir a arquitetura naturalmente tridimensional do corpo de uma planta a um espécime de estudo com duas dimensões e secar amostras de campo para serem facilmente armazenadas e preservadas durante centenas de anos. As prensas de herbário consistem em duas placas externas fortes, geralmente de madeira ou de outro material pesado e muito resistente, com correias ou parafusos que possam ser apertados em torno delas para exercer pressão. Entre as placas, as amostras de plantas frescas são colocadas, cuidadosamente rotuladas, entre camadas de papel absorvente para ajudar a secar as amostras o mais rápido possível, evitando a decomposição e melhorando a preservação da cor das plantas. As fortes placas de madeira onde se aplica pressão permitem uma desidratação, sem rugas nem diminuição do tamanho das plantas. De facto, o procedimento de apanhar e secar espécimes de plantas através de secagem e prensagem para armazenamento e estudo, apesar de relativamente simples, tem permanecido incrivelmente imutável há mais de 400 anos, por ser tão bem sucedido na preservação e longevidade de detalhes nos espécimes que gera, para além de muito acessível e económico a todos que o desejem fazer. Com efeito, hoje em dia, continuamos a utilizar no atual herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto a mesma técnica e a mesma prensa que os alunos da Academia Politécnica utilizavam há 3 séculos atrás. Hoje, associamos o termo herbário não apenas a espécimes de plantas preservadas, mas também
a um centro de documentação e um depósito de dados e informação botânica e campos relacionados para cientistas e cidadãos interessados. Mesmo os espécimes mais antigos são revisitados e reinterpretados com técnicas e perspectivas científicas inexistentes no momento em que as coleções foram realizadas.